Boa noite! Em grande expediente, Saul Spinelli faz homenagem ao CIE. Hoje estamos chegando a quase 5.000 estagiários e aprendizes entre a unidade operacional aqui de Passo Fundo, que atende mais 110 municípios da nossa região. O parlamentar também reconheceu o trabalho de entidades comprometidas na luta contra o câncer. E esta é a bandeira de combate ao câncer, de diagnóstico, de tratamento, de salvar as nossas crianças. E ainda, orçamento municipal para 2020 ultrapassa os 710 milhões de reais. Esses valores são sempre aproximados, nós fazemos o cálculo do orçamento a partir das previsões sempre do ano corrente, em relação ao próximo ano, previsões orçamentárias e de crescimento da economia. O Jornal da Câmara desta segunda-feira repercute o último grande expediente do vereador Saul Spinelli. Durante seu tempo regimental, o parlamentar fez diversos reconhecimentos. A primeira entidade homenageada pelo socialista foi o CIE. O centro completou 40 anos de atuação em Passo Fundo. Quem fala um pouco deste trabalho é o supervisor da agência. Estamos comemorando 50 anos no estado e 40 anos de trajetória em Passo Fundo, né? Então a gente sabe que é um momento especial, é um momento de avaliações. A gente vê que essa trajetória do CIE, muitos jovens hoje conseguiram ingressar no mercado de trabalho através dos dois programas principais que o CIE oferece, que é o Aprendiz Legal e o programa de estágio. Então hoje estamos chegando a quase 5.000 estagiários e aprendizes entre a unidade operacional aqui de Passo Fundo, que atende mais 110 municípios da nossa região. Ele também agradeceu o reconhecimento e o trabalho de Saul em prol da entidade. O Saul, ele tem nos acompanhado há muito tempo. Ele, quando iniciou o conhecimento do Aprendiz Legal, nós tínhamos 2 aprendizes. E o Saul sempre foi um precursor do nosso trabalho, nos auxiliou muito. Hoje estamos com 1.250 aprendizes, né? E o vereador Saul sempre apoiou a causa de ingressar esses aprendizes no mercado de trabalho. Então somos muito agradecidos, para nós hoje é uma tarde muito especial de estar aqui e receber essa homenagem, somos muito gratos. E para quem tem interesse em participar, Lírio destacou quais são os requisitos. O estudante, a partir de 14 anos, ele pode participar do programa Aprendiz Legal e ele deve ter a carteira de trabalho. Já para participar do programa de estágio é a partir de 16 anos e deve estar cursando o ensino médio ou ensino superior. E aí vai para alguma empresa desenvolver atividades compatíveis com o curso que o estudante está frequentando. E durante a solenidade do grande expediente, o CIE fez uma doação à Escola de Vida do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. A coordenadora do Núcleo de Cuidados Integrativos do hospital fala da importância do projeto e de momentos como esse. Quando o Saul nos procurou, vendo o que a gente precisava, né, das doações, o que mais eu disse para ele, olha, Saul, foca nas massinhas de modelar, porque é uma coisa que as crianças adoram e dá para fazer muita coisa com isso, muito trabalho legal. E aí, então, a gente está sempre precisando, a gente sempre diz, quando as pessoas ligam, perguntam, a comunidade em si, o que a gente pode doar, né? Então, material escolar, massinha de modelar é uma coisa que a gente sempre precisa. E qualquer empresa que quiser ajudar, quiser fazer essas campanhas também e fazer essa doação, será muito bem-vindo. Ela ainda ressalta a necessidade de mais políticas públicas na prevenção do câncer. Tanto ações de doações quanto essas de prevenção, né, para a saúde pública, como o Saul também vem trazendo essa pauta do P53. Isso é muito importante e a gente precisa trabalhar a prevenção no Brasil, que ainda é um pouco mais difícil, a gente ainda está no curativo, né? Mas é aos pouquinhos que a gente vai construindo isso e quanto mais pessoas se enganjarem nisso, a causa toma uma proporção maior, né? E o orador reconheceu o trabalho de diversas entidades comprometidas na luta contra a doença. Combate ao câncer é uma função de muitas mãos, de muitas pessoas. A doação do CIE, de massinha de EVA,
de slime para as nossas crianças é importante. É um ato simbólico feito por muitas entidades, inclusive pelo CIE em outras oportunidades. Hoje também abordamos numa grande reunião e no nosso grande expediente falamos sobre isso, na vinda do Dr. Bona de Cavalcante em setembro, que é um pesquisador de Curitiba para o rastreamento de câncer nas crianças recém-nascidas. Temos que fazer o diagnóstico precoce para salvar as nossas crianças. Esta é uma demanda do Dr. Pablo Santiago, discutido dentro do Centro de Oncologia Infanto-Juvenil, e nós estamos aí à frente, junto com outras pessoas, para trazer isso. A professora Silvia, a professora Dani, da Escola de Vida, estão lá precisando de auxílio no sentido de doações, né? Estão trabalhando na questão de uma edição de um livro, que é Amor à Flor da Pele, com cartas de mães que passaram por essa situação, né? Também temos a construção dos apartamentos com banheiros individualizados para as nossas crianças com câncer, para não estarem internadas em quarto com 5, 6 pessoas. Estamos encaminhando isso com algumas empresas de Passo Fundo. Em poucas semanas estaremos anunciando esta parceria, e esta é a bandeira. É a bandeira de combate ao câncer, de diagnóstico, de tratamento, de salvar as nossas crianças. Ainda falando em saúde, Saul também reconheceu a importância da doação de sangue. Quando eu falo na doação de sangue permanente e fidelizada, precisamos de plaquetas lá no hospital, precisamos do hemopasso, precisamos lá do São Vicente, a doação de sangue fidelizada, temos empresas nos ajudando, e por isso que nós temos uma lei que prevê essa doação fidelizada. Lá tem a Larissa, que é assistente social, junto com a equipe lá do São Vicente, visitando as escolas, incentivando as crianças a falar sobre doação de sangue lá na sua casa, aumentando a doação de sangue fidelizada, aquela que é fiel, de 4 em 4 meses, o homem indo lá fazendo a doação de 2 vezes por ano. A mulher pode fazer a doação, e assim a gente vai. São temas relevantes, são temas importantes, são políticas públicas que nós precisamos implementar com coragem e com persistência. O prefeito Luciano Azevedo decretou luto oficial de 3 dias pela morte do jogador Pablo Iago Radaeli, do Passo Fundo Futsal. Ele perdeu a vida no acidente com o ônibus da delegação na madrugada de domingo. A equipe tinha ido à Uruguaiana enfrentar o time da cidade pela Liga Gaúcha de Futsal. Natural de Novo Hamburgo, Rada era o artilheiro do Passo Fundo na temporada, com 15 gols. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 13 pessoas tiveram lesões leves e uma ficou ferida em estado grave. O Poder Legislativo se solidariza e deseja força ao grupo, familiares e torcedores. E depois do intervalo, já tramita na Câmara de Vereadores Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final. Um dos cartões postais de Passo Fundo mais visitados por turistas e amantes do tradicionalismo é a Praça da Cuia. O monumento foi instalado na região central da cidade em 7 de agosto de 1957 e foi um presente de Jânio Quadros, governador de São Paulo, pela passagem do centenário do município.
Por iniciativa do vereador Meireles Duarte, em 1995, foi aprovada uma lei que tornou a cuia símbolo oficial de Passo Fundo. A Praça Marechal Floriano, que leva o nome do segundo presidente do Brasil, possui ainda bustos em homenagem a diversas personalidades que fizeram parte da nossa história. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta para mostrar que a área empresarial também foi destaque no grande expediente de Saul Spinelli. Ele entregou uma placa de honra ao mérito a um empreendedor local. Com mais de 60 colaboradores, a GM Materiais de Construções está completando em 2019 30 anos de atuação. Por esses e outros motivos, o vereador ressaltou a importância de incentivar os negócios locais. 30 anos de GM, 60 empregos gerados. Numa época de crise que fecha empresa, numa época de crise que tem 14 milhões de desempregados, numa época de crise que 14 mil desempregados em Passo Fundo, a GM aumenta em 1.000 metros a sua loja, não demite ninguém, contrata, cria uma construtora. Que é mais motivo do que isso para nós dizer obrigado, GM, obrigado por investir o dinheiro, por gerar emprego, por gerar renda e não ficar como muitos em muitas cidades do Brasil que especulam financeiramente seu dinheiro, não geram emprego e não geram renda. E hoje a empresa é referência no segmento da construção. Quem fala é o proprietário Gerson Marques. Na realidade são 60 funcionários, né, diretos, né, e a gente gera mais empregos ainda, né, com o caminhão que vai para a oficina, com o posto de combustível, né, então a gente acaba gerando mais emprego ainda, né, e a gente fica muito feliz com tudo isso, né, a nossa loja nesses 30 anos a gente ampliou, né, ampliamos em quase 1.000 metros, né, e para atender melhor aí a nossa população, né. A GM tem a cara de Passo Fundo, que é uma cidade que é a 5ª maior economia do estado, é uma cidade que tem a BS Bios, que é 1/4 do PIB, é de responsabilidade da BS Bios, tem a 5ª maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, que é a Rede Zafari, tem a Graziotin, que é uma empresa de fama nacional e internacional, tem o Shopping Passo Fundo, tem o Shopping Bela Titá, tem as empresas aqui pequenas, grandes, médias, mercados, submercados, a Zambuja, rodeio lá no Jabuticabal, o mercado ali no São José, ali no Boqueirão, enfim, todo mundo com porta aberta, gerando emprego e gerando renda. Isso deve ser homenageado todos os dias, porque é isso que faz Passo Fundo ser a 5ª economia do estado. Realmente 3 décadas, né, quase que uma vida, né? E a gente fica muito feliz de receber esse troféu, né, de essa lembrança do vereador Saul. A gente fica realmente muito feliz, né? Agradecer principalmente aos nossos colaboradores também, né, que sem eles a gente acaba não sendo nada, né? A LDO é um instrumento de conexão entre o plano plurianual e o orçamento anual. Ela tem a função de estabelecer as metas e prioridades da administração e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. Para 2020, a matéria já tramita na Câmara de Vereadores. A receita estimada para o exercício do próximo ano é de mais de 710 milhões de reais, cerca de 60 milhões a mais do que o previsto para 2019. Quem explica é a secretária de Planejamento, Ana Paula Wickert.
Nós passamos para 2020 a nossa previsão para um pouquinho mais que 700 milhões de reais, para atender não só a Prefeitura Municipal, mas também as autarquias e Câmara de Vereadores, né? Esses valores são sempre aproximados, nós fazemos o cálculo do orçamento a partir das previsões sempre do ano corrente em relação ao próximo ano, previsões orçamentárias e de crescimento da economia. Esse orçamento ele não está crescendo no sentido de aumentar para nós termos mais investimentos livres, ele cresce como cresce a economia do país, né? Mas já demonstra, sempre estamos trabalhando nele de forma conservadora, porque ainda o Brasil não saiu da crise, mas já demonstra uma reação, né, em relação à economia, e temos a expectativa de que ele possa se comprovar no ano que vem. Agora, claro, lembrar que esse valor é dividido para atender todas as demandas do município, folhas de pagamento, atendimento da educação e da saúde, né, que são demandas principais, né, e que também atende às demais despesas, hospital, Câmara de Vereadores, CODEPAS, enfim, todas essas outras estruturas que o município também sustenta. Hoje é dia de Câmara Mulher no Canal 16. O assunto desta edição é uma técnica que tem conquistado o público feminino no mundo todo: a micropigmentação de sobrancelhas. Por isso, a jornalista Cláudia Tainá recebe a design Ana Luísa Tozon. Hoje em dia, as técnicas mais buscadas são a fio e a ombre shadow. A fio, a gente tenta buscar assemelhar com os fios da cliente, ou, quando não tem fios, criar fios, né? E a ombre shadow a gente imita um sombreado, uma rena, para aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha um pouco mais marcada, mais desenhada. E, inclusive, a gente mistura as duas técnicas, para aquelas clientes que estão em dúvida em qual que é uma coisa natural e, ao mesmo tempo, mais marcadinha, dá para misturar as duas técnicas. E a micro não é mais nem uma questão só de precisar, ela é uma questão de praticidade, né? Então, inclusive, clientes assim que têm bastante pelo, que não precisariam, estão optando por fazer por ser prático, por estar com a sobrancelha sempre pronta, né? E para aquelas que têm a sobrancelha mais falhada é essencial para largar um pouco o lápis da sombra de lado, ter um tempo a mais, né? Todos os dias, não precisar ficar, porque querendo ou não, é um tempinho que a gente ganha todos os dias. E o Câmara Mulher vai ao ar logo após a exibição da sessão plenária desta segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo início de semana.